Bom dia, estamos de volta com a série, As perguntas que me são feitas. Ontem nós fizemos um vídeo mostrando a todos a questão de Atos 10, da visão de Pedro sobre os animais impuros e que era apenas uma ilustração para que Pedro pudesse aceitar e incluir Cornélio como sendo um dos cristãos. Ontem nós vimos isso. Hoje nós vamos para uma outra pergunta que me fizeram e que é bastante comum se interpretar de forma equivocada no meio evangélico. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: disseram o seguinte para mim, que se Jesus nos salva do pecado, se nós somos salvos pela graça, não há necessidade então de guardar a lei, porque eu fui salvo pela graça. Então a lei não serve para absolutamente nada, porque a lei não me salva. Como é que eu posso compreender isto? Essa foi a pergunta que me fizeram. Porém, para dar essa resposta, eu preferi fazer esse vídeo para que você possa compreender bem a respeito dessas questões. Vamos lá ao texto bíblico, João 14, verso 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo aqui que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, para chegar até Deus, para chegar ao Pai, ou seja, para chegar até a salvação, eu preciso traçar uma viagem espiritual, onde eu vou ter que ter 3 paradas nessa viagem espiritual. Primeiro, eu vou ter que entrar pelo caminho, que é Jesus. E este caminho vai me conduzir à verdade. E, por fim, a verdade me conduz à vida. Então, eu poderia dizer que caminho, verdade e vida nesse texto está nos 3 tempos: passado, presente e futuro. Então, caminho seria no passado, verdade, o presente, e a vida, o futuro. Eu vou explicar para que você compreenda bem, para que não fique nenhuma dúvida, ok? Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 6, para o verso 22. Olha o que diz aqui, Romanos 6, verso 22. Olha que interessante. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Aí eu pergunto, o verbo está aqui no passado, presente ou futuro? Mas agora, libertados do pecado, ou libertos do pecado, como diz em outra versão. Deixa eu ver se eu encontro uma outra versão aqui mais assim para a gente ler. Libertados não é bem a palavra que eu procurava, mas se eu não conseguir encontrar outra, a gente fica com essa mesmo, mas a gente vai conseguir entender qual é qual é o significado do texto, Então vamos lá. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem para a santificação e, por fim, neste caso, é a vida eterna, certo? Deixa eu voltar para aquela versão que estava antes. Isso. Então, a palavra libertados aqui está no passado. Veja, eu não estou sendo liberto, que seria no presente. Eu fui libertado. Libertado é passado. Então, mas agora, libertado do pecado, feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Lembra do que eu disse lá? Veja os 3 passos. Libertados, passado, fruto para a santificação, presente, futuro, por fim, a vida eterna. Certo? Ficou alguma dúvida? Então vamos para o livro de João para a gente poder compreender mais um pouquinho e ampliar um pouco mais a nossa visão. João no capítulo
16, verso 8, olha o que diz. Deixa eu marcar aqui. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tá vendo? Do pecado é no passado. É quando eu fui liberto, né? Quando eu fui liberto, fui libertado, né? Da justiça é no presente, né? É no presente. De acordo com aquele texto que nós lemos, a gente pode confirmar que nesse caso aqui da justiça seria o mesmo que a verdade, né? Lembra? Quando ele vier, me convencerá o mundo do pecado. O pecado é passado, do pecado é o caminho. Da justiça é o presente, da justiça é a verdade. E do juízo, o juízo está no futuro. O juízo tem a ver com a vida, né? Ou o final. Então nós temos 3 passos também no verso 16 de João, que fique bem claro. Então, com isso, nós podemos compreender que a salvação se dá em 3 fases. Porém, e infelizmente, de forma equivocada, a grande maioria dos evangélicos não compreendem esse processo e entendem que a salvação é dada em um único momento, em um único passo e ponto final. Uma vez, tem muita gente até que pensa que uma vez salvo, salvo para sempre. Então, para o meio evangélico, para a maioria dos evangélicos, eu diria para 99% dos evangélicos, eles entendem que uma vez que eles foram salvos do pecado, uma vez que eles foram salvos por Cristo na cruz, eles não precisam guardar a lei de Deus, pois guardando a lei de Deus, eles estariam tentando a salvação pelas obras, sendo que a salvação é pela graça. E eu confirmo a vocês aqui, como um adventista que sou, que nós, adventistas do 7º dia, nós não cremos que seremos salvos porque guardamos a lei de Deus. Nós cremos que somos salvos pela graça de Cristo. Paulo até diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça. Fique bem claro, para que não haja dúvida. Eu sou salvo pela graça, para não ficar nenhuma dúvida. Eu queria te mostrar mais um texto, que está aqui, deixa eu ver aqui, 2 Timóteo, no capítulo 1, olha aqui o verso 8, vamos lá. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Veja aqui o tempo, que nos salvou, isso aqui é no passado, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Então, fique bem claro, que nos salvou no passado. Jesus nos salvou no passado. Que momento é esse aqui, irmão? Esse é o momento em que eu me arrependo dos meus pecados, confesso a Deus e os abandono. É no momento que eu peço perdão a Deus e aceito Jesus no meu coração. No dia que você aceitou Jesus no teu coração, aconteceu o que está no verso 9, que te salvou, ou que nos salvou. Eu fui salvo naquele dia. Aceitei Jesus, eu fui salvo. Perguntaram para Pedro no livro de Atos: o que faremos para sermos salvos? Pedro diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso Pedro diz de forma muito clara, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para que não fique dúvida. Então aqui o texto, vou ler mais uma vez. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, aqui comprova mais uma vez que a salvação é pela graça, porém diz que essa salvação pela graça ficou no passado. Foi no momento que eu aceitei Jesus no meu coração,
me arrependi, confessei e abandonei os meus pecados. Naquele momento, eu fui salvo. E isso fica concretizado, materializado, fica, como é que eu posso dizer? Fica notado ou notável perante todos através do batismo. Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Então, eu me arrependo, eu confesso, eu abandono os pecados, eu aceito Jesus no meu coração e logo em seguida eu sou batizado. Então, isso ficou no passado. Você que é evangélico, que é batizado nas águas, então esse momento da justificação ficou no passado. Então, quando é que aconteceu a justificação? Vou só mais uma vez para a gente poder gravar na nossa mente. Quando é que aconteceu a justificação? A justificação aconteceu no passado, quando eu confessei o meu pecado, quando eu me arrependi, confessei o meu pecado e o abandonei, e logo em seguida eu me batizei e Jesus me perdoou completamente. O perdão de Cristo significa que eu fui justificado, me tornei justo, sou um servo de Deus daqui para frente. Isso ficou no passado, que nos salvou. Ficou muito claro, né? Mas vamos ver um outro texto que parece que vai confundir um pouco a cabeça, mas a gente vai esclarecer. Vamos lá, 1 Coríntios, para que a gente possa ficar bem inteirado desse assunto, para que a gente não tenha nenhuma dúvida. 1 Coríntios, capítulo 1, vamos no verso 18, olha aqui. Deixa eu marcar aqui. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Veja, lá em 2 Timóteo 1, verso 9, diz que fomos salvos, né? Que nós fomos, foi no passado. Eu fui salvo, foi no passado. Mas o verso 18 de 1 Coríntios 1 diz: somos salvos, isso aqui é no presente. Somos salvos ou sou salvo, é no presente, né? Então a salvação aqui está no presente. Então pera lá. Se eu fui salvo lá quando eu me arrependi, quando eu confessei, quando eu abandonei, quando eu fui batizado, quando eu aceitei Jesus, eu fui salvo, e isso já ficou no passado, por que agora o verbo do presente está dizendo que eu sou salvo? Isso implica dizer, como eu falei no início do vídeo, que a salvação ela é dada em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado se chamou justificação. Foi aquele momento que eu já expliquei, não precisa mais eu ficar falando de novo. E agora esse segundo passo aqui é no presente, lembra? Eu sou o caminho, isso é passado. A verdade é o presente. Então esse texto está dizendo que nós que somos salvos, ou seja, que nós que vivemos a verdade. E o que é a verdade? É o próprio Cristo expresso em sua palavra. João 17 vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então santifica-os. Olha a palavra santifica. Então como é que eu posso ser santificado? Através do estudo da palavra, que é a verdade. Que através do estudo da palavra, que é a verdade, eu encontro a própria verdade, que é Cristo. Então eu só posso me santificar se eu for fiel e obediente à palavra, à verdade, a Cristo. Esse é o segundo passo, é o segundo processo, que chamamos de santificação. Veja, está no presente, é a verdade. Lembra bem isso. João 14,6, eu sou o caminho, passado, a verdade, presente e a vida, futuro. Vamos para mais um texto, agora para Romanos. Vamos lá para Romanos, para a gente poder dar continuidade. Romanos capítulo 5, olha que interessante. Romanos 5, vamos para os versos 8 e 9, olha aqui. Deixa eu marcar aqui os 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora veja o verso 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado é passado, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mas espera aí. Em
Em Romanos 6, 22, ele nos mostrou algo interessante. Em João 16, 8, ele nos mostrou outra coisa interessante. Mas em 2 Timóteo 1, verso 9, ele diz que a salvação ficou no passado. Em 1 Coríntios 1, 18, a salvação está no presente. Mas aqui em Romanos 5, verso 9, a salvação está no futuro. Nós seremos por ele salvos. Então como é que eu posso entender? Então como é que eu posso dizer que a salvação pela graça foi dada naquele momento e acabou? Uma vez salvo, salvo para sempre. Quando os textos que nós estamos lendo estão nos mostrando que nós fomos salvos no passado, justificados por Cristo, nós precisamos confirmar essa salvação no presente, porque somos salvos através do estudo da palavra, através da verdade, caminho, verdade e vida, através da verdade. E aqui no verso 9 de Romanos 5 está dizendo que nós seremos salvos. Eu fui salvo, eu sou salvo, ou eu serei salvo? Parece confuso, né? Mas não é. É porque a salvação, como eu disse, se dá em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, eu fui salvo. No presente, eu sou salvo. E no futuro, eu serei salvo. Eu fui salvo. Eu sou salvo. E eu serei salvo. Eu vou explicar mais lá na frente, para que não fique nenhuma dúvida, para que você entenda. Mas para isso, nós precisamos fazer algumas perguntas para nós mesmos, para que possamos compreender bem, né? Então a pergunta é, veja, lá em 2 Timóteo, deixa eu voltar aqui mesmo, para poder ficar bem fácil de entender, né? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 9, diz que nos salvou no passado. A pergunta que eu faço é, do que eu fui salvo? Essa é a pergunta. Sabe qual é a resposta? Da condenação do pecado, porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e é a morte eterna. Entendeu? Então, do que eu fui salvo? Da condenação do pecado. Olha aqui o que diz Ezequiel, para que você entenda. Ezequiel, deixa eu encontrar Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ó. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, do que ele me salvou no passado? Da condenação do pecado. Olha, mas só mais um texto para você confirmar isso. Gênesis 2, esse texto é bem conhecido, 2,17, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você sabe que Adão comeu naquele dia e não morreu. Então essa morte que ele está falando aqui é a morte eterna, é a condenação eterna. Então, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, é da condenação eterna que Deus está nos salvando, através de Jesus. Isso ficou claro, não precisa mais ficar repetindo. Então aqui, que nos salvou foi da condenação eterna. Então, eu tenho acesso a Cristo através do seu sangue, pela fé, e eu fui salvo. E eu fui salvo de quê? Da condenação do pecado. Agora que eu fui salvo, ficou no passado, mas eu não deixei de viver, eu continuo vivendo, e hoje eu vivo no presente. Então, no presente, eu preciso confirmar a salvação do passado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, aquele que estiver de pé, cuide para que não caia. Entendeu? Então, essa pergunta está respondida, né? Do que eu fui salvo? Da condenação do pecado. Agora, o texto de 1 Coríntios 1,18, olha que interessante. Eu estou repetindo porque é bom repetir para poder ficar gravado na cabeça. 1 Coríntios 1,18, olha o que o texto diz aqui, ó. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é presente. Nós somos salvos. A pergunta que eu faço é, do que eu sou salvo? Veja, a primeira pergunta que eu fiz é, do que eu fui salvo? Da condenação do pecado. A próxima pergunta é, do que eu sou salvo? A resposta? Do poder do pecado.
Por isso que o primeiro passo é o caminho, onde eu fui salvo. E agora o segundo passo é a verdade. É onde eu sou salvo, que está no presente. Então no presente eu devo viver a verdade, para que eu seja livre de quê? Do poder do pecado. A verdade vai me livrar do poder do pecado. Veja aqui, vamos ver lá, vamos confirmar isso. Romanos 6. Cadê Romanos? Aqui, Romanos 6, no verso 14. Olha aqui. Deixa eu salvar aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então eu sou salvo do poder do pecado. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça e não da lei. O que é estar debaixo da graça? É ser justificado. É o que aconteceu no passado. A justificação foi quando eu fui salvo. Foi quando eu entrei pelo caminho. Eu fui salvo. Então eu estou debaixo da graça. Estar debaixo da graça é estar salvo. E o que é estar debaixo da lei? É estar condenado. Então, irmão, quer dizer que guardar a lei me condena? Não. Estar debaixo da lei me condena. Guardar a lei é continuar salvo. Então, guardar a lei é estar debaixo da graça. Deixa eu explicar. Você tem seu carro e você anda nas ruas da cidade. Aí tem os semáforos, tem as faixas de pedestre e tem todas as placas e sinalizações que um trânsito tem. Você passa o ano todinho de 2023, de janeiro a dezembro, obedecendo a todas as sinalizações de trânsito. No final do ano, eu te pergunto, o Detran, que é o órgão responsável pelo trânsito, vai te cobrar alguma coisa? Vai te condenar por alguma coisa? Vai te aplicar multas por alguma coisa, sendo que você obedeceu a todas as regras do trânsito ao ano inteiro? Não. Por quê? Porque você obedeceu às leis. Então, obedecer à lei implica em estar debaixo da graça. Quando foi no final do ano, o Detran não tinha nada contra você. Isso é graça. Você não precisa pagar nada. Você está debaixo da graça. Você obedeceu a tudo, continua debaixo da graça. Agora, porém, ao longo do ano eu passo em sinais vermelhos, eu desconsidero algumas regras do trânsito, eu recebo algumas multas. No final do ano, o que o Detran vai fazer comigo? Vai me cobrar as multas que eu levei ao longo do ano todo, através de quando eu for fazer a vistoria do carro, não é isso? Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou debaixo da condenação da lei. Por quê? Porque eu desobedecer a lei. Então, estar debaixo da graça é ser fiel à lei. Estar debaixo da lei é ser infiel à lei. Eu só vou estar debaixo da lei se eu andar em desobediência. Eu só vou estar debaixo da graça se eu andar em obediência. E o andar em obediência tem um nome: santificação. Compreendido? Vamos avançar mais um pouco. Olha aqui o que diz Hebreus 12:14. É um texto bem conhecido. Hebreus 12:14. Olha o que diz. Deixa eu marcar aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá Deus. O que é santificação? Santificação é a obra da vida inteira. Justificação foi uma obra que ficou no passado, foi quando eu fui salvo. Santificação é a obra do presente, é quando eu sou salvo. E isso vai durar a vida toda, porque todo dia é presente para mim. Hoje eu estou no presente. Amanhã é futuro, mas quando eu estiver vivendo o amanhã, eu estarei novamente no presente. Como você não consegue flutuar nos 3 tempos que existem, passado, presente e futuro, você estará sempre no presente. Você está vivo, você está no presente o tempo todo. O tempo todo para você é presente. Tudo que você está vivendo agora é presente. E a única coisa que nós temos na nossa vida é exatamente o agora. Porque o ontem já ficou para trás. O amanhã pertence a Deus. Eu só tenho o hoje, o agora. Esse momento. E nesse momento, no hoje, no agora, no presente, eu preciso me santificar. E como é que eu me santifico? Eu sou o caminho passado, eu sou a verdade. Eu tenho que viver a verdade. Eu tenho que obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos e ser leal a Deus. Olha o que diz Jesus aqui em João 14:15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Lá em 1 João ele diz
se guardarmos os mandamentos, permanecemos no seu amor. Quando é que permaneço no amor de Deus? Quando eu guardo os mandamentos. Isso significa ser santificação. É porque é a santificação que me livra do poder do pecado. Correto? Agora vamos para o último texto que nós consideramos no início do estudo. Romanos 5. Vamos lá. Romanos 5. No verso 9, olha. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Esse aqui está no futuro. Seremos salvos. Esse aqui não é o caminho, não é a verdade. Esse aqui é a vida. Não é a justificação e não é a santificação. É a glorificação. Então, como é que... A pergunta aqui é: do que seremos salvos? Veja, eu fui salvo no passado. Fui salvo do pecado. Eu sou salvo no presente. Eu sou salvo do poder do pecado. Mas mesmo tendo sido salvo do pecado e salvo do poder do pecado, eu ainda não estou salvo da presença do pecado. Porque o pecado bate a porta todos os dias. Por isso que nós temos que vigiar e orar, para não cair em tentação. A tentação nos indica que o pecado, que a presença do pecado está aqui. Nós estamos vivendo na presença do pecado. Ainda que não estejamos em pecado, ainda que não estejamos cometendo pecados, mas a presença do pecado é iminente diante de nós. E nós não podemos fazer nada contra a presença do pecado. É a presença do pecado. E quando é que eu me livro da presença do pecado? É na glorificação. É na vida, viu? Caminho, verdade e vida. É aqui que eu me livro. Vamos comprovar isso então? Vamos para 1 Coríntios 2,9. Olha aqui o que diz aqui 1 Coríntios 2,9. Ó. Olha que interessante. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Veja que interessante. Eu queria só finalizar, já entrando para a parte final. E a gente deve fechar com chave de ouro, não é isso? Então vamos finalizar. Eu queria te mostrar um texto, 2 Coríntios. Deixa eu achar aqui 2 Coríntios, para que a gente possa finalizar esse vídeo, que já está ficando muito longo, né? 2 Coríntios, capítulo 5. Aí a gente vai ter do 14 ao 21. Eu vou ler rápido, depois eu vou explicar. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou. Olha aqui a palavra, está no passado. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Está no passado. Verso 19, vou até marcar aqui para ficar gravado. Verso 19. Deixa eu ver aqui, verso 19. Cometi um erro. Isso, verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso aqui foi no passado, foi aquele processo, a justificação, o caminho, o passado. Foi quando eu fui perdoado, quando eu fui batizado, quando eu me arrependi, confessei e abandonei os meus pecados. Verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o que diz o verso 20 e o 21? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui, queridos, está falando de santificação.
Então, para finalizar e deixar bem claro para todos, a salvação é pela graça. A santificação é com base nas obras. Porque quando ele vier nos julgar, ele nos julgará segundo as obras. Diz lá em Tiago, seremos julgados de acordo com as nossas obras. Portanto, as obras têm um peso e um propósito em nossas vidas. As obras vão dizer se eu fui salvo ou não. Eu fui salvo, eu fui justificado. E as obras que confirmam que eu fui justificado são as obras da santificação. Eu fui justificado no caminho, eu me santifico na verdade. E essas obras justificam, provam que eu fui justificado. É um processo que vai durar a vida toda. Então, para concluir, irmãos, como é que eu sei que alguém está vivendo uma vida de santidade? Como é que eu sei que alguém foi justificado, que alguém foi salvo no passado e continua sendo salvo no presente? Simples, vamos fazer uma ilustração. A fé é como uma árvore. Quando você olha para uma árvore, você vai ver a árvore toda, mas a raiz você não consegue ver, não é isso? Porque está no chão. Aí eu pergunto, como é que eu sei que a raiz da árvore tem vida? Pelos frutos, não é? Se a árvore está dando frutos, pelos frutos o conhecereis. Então, a fé é como a raiz. A única forma de eu saber que a fé está viva é se ela dá frutos. E os frutos são obras de salvação. O que são os frutos? A obediência aos mandamentos de Deus. O próprio Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu acho que ficou muito claro esse estudo. E eu gostaria de encerrar com as últimas palavras dizendo para você. A salvação dada em 3 passos. É um processo de justificação, santificação e, por fim, a glorificação. Para alcançar a glorificação, que é subir para o céu com Cristo, eu preciso primeiro ser justificado e depois andar em santificação. Primeiro, eu preciso andar pelo caminho, onde eu sou justificado, depois caminhar pela verdade, onde eu sou santificado, para, por fim, entrar na vida, que é a glorificação. Então, queridos, a salvação é dada em 3 passos. Nós não podemos achar que porque eu aceitei Jesus, eu agora não preciso mais obedecer. Porque se eu não obedecer, eu não estou vivendo a verdade. Se eu não viver a verdade, eu não estou sendo santificado. E se eu não for santificado, eu não conseguirei entrar para a vida eterna. Que isso fique muito claro para você. Que Deus possa te abençoar, possa te mostrar qual é a sua vontade, para que você compreenda de uma vez por todas aquilo que Deus tem reservado para você. E você precisa entender que você precisará da salvação. E a salvação, queridos, é pela graça, mas com base na obediência à lei. Eu queria ler esse último texto contigo. Depois de passar pelo pátio, que é a justificação, e abandonar seus pecados acariciados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus, você entra no santo, que é a santificação, se torna discípulo, recebe a luz do santuário, que é o batismo do Espírito Santo, e então eleva suas orações como um incenso para Deus, quando Deus se manifestar e sair do lugar santíssimo, estando você diante dele através do altar de incenso, é-lhe dado então a glorificação, que é a vida eterna. Eu vou explicar esse texto. Depois que você passa pelo pátio, é o pátio do santuário. Lembra do santuário? Tem pátio, santo e santíssimo. É no pátio que você é justificado, porque era no pátio que o sacerdote recebia o cordeiro imolado pelo próprio pecador. E a morte daquele cordeiro trazia a justificação para o pecador. Naquele momento que o pecador era justificado. Agora que ele foi justificado, que ele abandonou os pecados acariciados pelo sangue do cordeiro, ele entra no lugar santo, que é a santificação. O pátio é o caminho, o santo é a verdade, é a santificação. Na santificação é para ele se tornar discípulo, receber a luz do santuário, que é o batismo do Espírito Santo. E então eleva suas orações como incenso para Deus. É no lugar santo
porque vou viver uma vida de obediência e lealdade a Deus, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se eu viver a vida toda, que é um processo que vai durar a vida toda, e a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Isso é santificação, queridos. E somente na santificação é que eu herdarei a vida eterna. Você percebe? A justificação, naquele dia que você foi batizado, que você foi salvo por aceitar Jesus, aquela justificação ficou no passado. Se você tivesse morrido naquele dia, você não necessitaria da santificação. Você iria direto para o céu quando Jesus voltasse. Porém, você foi batizado, você confessou seus pecados, abandonou, você aceitou Jesus, mas você continua vivo. Isso indica que você precisa confirmar essa salvação. E essa confirmação é todos os dias. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito. A salvação é todo dia, a santificação é todo dia. Todos os dias eu preciso confirmar minha salvação. Aquele que estiver de pé, cuide para que não caia, diz o apóstolo Paulo. E eu só posso confirmar a santificação vivendo a verdade, sendo fiel, obediente aos mandamentos de Deus, para, por fim, alcançar a vida eterna. Quando Deus se manifestar e sair do Santíssimo, que é a vida, que é a glorificação, estando você diante dele, através do altar de incenso, ou seja, se você estiver no lugar santo, se você estiver vivendo a verdade, se você estiver vivendo a santificação, você então receberá dele a glorificação, que é a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus abra a tua mente, o teu coração, e que você, em oração sincera, clame a Deus para que Ele te mostre a verdade, tal qual ela é, para que você possa viver uma vida de santificação e, por fim, a vida eterna. Que Deus te abençoe.